paz do Senhor, meus amados e amadas, jovens e adolescentes, né, da nossa igreja. Eu tô passando aqui para trazer para vocês uma mensagem, algo que Deus colocou no meu coração há um tempo já. E hoje, né, eu já me vi assim desde, né, do culto, agora acabei de chegar da igreja, desde agora de manhã, mesmo cheia de vontade mesmo, cheia de sede, de entusiasmo do Espírito Santo para trazer uma mensagem aqui para vocês. Eu falei com vocês em uma, né, das nossas aulas lá na escola bíblica, que eu estaria compartilhando com vocês um vídeo, né, que fala sobre questão de músicas, né, e as influências que nós temos vivenciado no dia de hoje, né, nos dias de hoje, nos dias atuais, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, e a música é uma dessas influências muito fortes, muito sérias, principalmente espiritualmente falando, né, então eu já tenho um tempinho que eu tô para gravar esse vídeo, como eu disse, e hoje eu me vi, né, fortemente influenciada mesmo pelo Espírito Santo, fortemente motivada pelo Espírito Santo a estar fazendo isso. A questão das músicas, elas são muito sérias, né? A gente teve também um assunto aí na escola bíblica, né? Que foi sobre a questão das quadrilhas, das festas juninas, ir ou não ir, né? Todo ano a gente chega nessa época, né? E surgem essas dúvidas. Porém, né? A gente foi bem claro lá, né? A líder de vocês também, que a gente não participa desse tipo de festa. Porque, né? Parece realmente ser algo, né? Que traz mal nenhum. Não, mas a gente não adora ninguém. Não, mas a gente não é festa de São João, de Santo Antônio, é festa junina, né? Que se refere ao mês de junho. Porém, meus amados, isso tudo, né, é uma mentira, uma artimanha, né, do inimigo mesmo, do não tem nada a ver para tentar nos enganar, né, e nos fazer participar dessas coisas que infelizmente não agradam a Deus. Normalmente nessas músicas, como elas não são, nessas festas, como elas não são festas cristãs, elas tocam músicas mundanas, né, então músicas que adoram, que exaltam a Satanás. Eu digo isso com toda autoridade, né? Porque às vezes a música não precisa falar te adoramos, inimigo. Não, te adoramos, Satanás. Ela não precisa dizer isso para ela ser uma adoração, né? Então, assim, e nesse vídeo que eu vou postar para vocês aí embaixo, vai estar falando sobre isso, né? Um satanista falando sobre a Anitta, né? Então, assim, ele vai estar explicando, né? Quem é, o que ela faz, né? A questão das músicas delas, são todas consagradas, né? São coisas assim que, igual a gente tem ouvido falar, eles não estão usando nem mensagens subliminares mais, está escancarado cada dia mais, né? A questão, né, do inimigo mesmo, né? A questão de querer tornar aquilo que é mal bom, e isso a Bíblia, ela abomina, sabe, meus queridos? Eu fico boba, né? Assim, eu fico surpresa e maravilhada como a palavra do nosso Deus é tão verdadeira, né? E ela se cumpre, né? E ela se faz cada dia mais real no nosso meio, porque tudo que está escrito lá está se cumprindo. E a palavra fala, ai daquele que faz do mal bem e do bem mal. E é o que eles estão fazendo, né? É o que eles estão tentando fazer descer pelas nossas goelas abaixo, né? Que o mal, ele é bem. E isso é uma mentira. A gente tem que ficar esperta, a gente não pode se deixar levar. E como que a gente busca, né? Saber, né? Aquilo que de fato é mal e aquilo que de fato é bem. É aquilo que nós vivemos falando na escola bíblica. É estudar a palavra de Deus, é orar, é intimidade com Deus, né? Ontem eu fui ver o filme com a Alicia no cinema e lá tinha uma cena de homossexualismo, né? No meio do filme. Eu poderia ter pesquisado antes, mas eu não tive essa maldade, né? O mundo, Satanás, ele não está esperando momentos oportunos, ele está agindo em todas as questões, em todos os momentos, em todos os detalhes. Um simples desenho, né, de criança,
né? E ele já, ali dentro daquele desenho, já existe algo diabólico, né? Porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus diz, né? Seja o nosso sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz que, né, para Deus não existe essa questão de que, dúvida em cima do muro. Eu tô, mas eu não, né? Eu vou na igreja, mas tem certas coisas que eu não concordo. Eu vou na igreja, mas tem certas palavras que eu não concordo. Meu irmão, se você não concorda com aquilo que está na Bíblia, você não concorda com nada do que está lá, né? Com uma palavra apenas, né? Com um versículo, você não concorda com nada que está lá, né? Então você precisa ter essa consciência de que o inimigo não está brincando, ele está em todas as questões mundanas. A gente tem que buscar ter sabedoria, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar aproximação de Deus, a gente tem que, tudo que a gente for fazer, né, a gente tem que buscar orar, sim, né, e participar com uma certa cautela, né, porque nem tudo hoje em dia, né, a gente, nem hoje em dia, nem nunca, né, o cristão ele tem que ser diferente, ele tem sim que ter a separação, né, de certas coisas, né, de certas influências mundanas. Então, eu quero trazer essa mensagem para vocês hoje sobre essa questão. Lá em Gálatas 25:27 está escrito: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Aquele que crê e é batizado, ele se torna filho de Deus. Aqui tá, todos vocês são filhos. Porém, não se trata de todo o mundo, de todas as pessoas que existem no mundo. Se tratam de todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aquele que nega a palavra de Deus, aquele que faz contrário ao que está escrito a palavra de Deus, ele não tem fé em Cristo Jesus, ele não é filho, né? Aqui fala que para ser filho, né, ele tem que ter a fé em Cristo Jesus, né? Ele tem que ser batizado, fala, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Meus amados, a gente tem que focar, a gente tem que parar, analisar, né, estudar a vida de Cristo nessa terra. Ele veio para fazer a vontade do Pai, né? Ele não julgou, né? Ele se aproximou das pessoas, né? Sim, glória a Deus por isso. Ele não fez acepção de pessoas. A palavra também de Deus fala que ele não faz acepção de pessoas, né? Porém, nós temos que viver como Cristo. Ele fazia a parte dele ali como servo, como filho, né? Como Deus. Porém, né? Ele não deixava se corromper pelo meio que ele vivenciava, né? Pelo meio que ele estava ali, né? Ele comeu lá na casa, né? Do fariseu, né? Ele chegou lá, foi convidado pelo jantar, ele participou daquele momento, ele não se deixou corromper, né? As influências, né, da época, elas não corromperam Jesus, ele permaneceu firme até o fim, fiel, né? Ele não se deixou levar pelas tentações, ele não se deixou levar pelas estratégias do inimigo, ele não se deixou levar pela ira, apesar de ter sido julgado, né? Eles falaram que ele tinha espírito maligno. Então, assim, né? Nós temos que buscar fazer essa diferença que Cristo faz, né? Nós temos, sim, que nos posicionar como crentes, né? Porém, nós temos que amar as pessoas também, né? E essa questão das influências, né, que existem hoje em dia, elas são muito sérias, porque elas estão fazendo de tudo para nos fazer acreditar que tá tudo bem, tá tudo normal. É um amor. Isso é intolerância. O que que tem? Isso é, de fato, uma mentira mesmo, né? Muito ardilosa do inimigo, que, igual o pastor falou hoje pela manhã, estão vindo nas coisas sutis, nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes, para aos poucos ir ganhando lugar,
né? E o inimigo dominar de uma vez por todas, assim, de maneira explícita, clara, porque é isso que ele quer, né? A volta de Jesus está cada vez mais próxima e o inimigo quer o quê? Ele quer fazer com que a igreja se deixe levar por tudo aquilo que ele tem, né, proporcionado ao mundo. Ele quer que nós, cristãos, né, deixemos de ser fiéis. Ele quer que a gente, que nós nos tornemos preguiçosos, né? A palavra fala, né, que cuidado, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A gente tem buscado, sim, né, nas escolas bíblicas, tentado passar isso para vocês. Porém, vocês têm que participar dos cultos, né? Vocês têm que estarem mais envolvidos na obra possível e principalmente, né, buscar ter intimidade com Deus. Deus tem um objetivo com a vida de cada um de vocês, né? Eu não me canso de falar isso. Eu acho que isso para mim é muito importante, porque eu olho para mim, para minha vida, né, para as coisas que eu já vivenciei, e isso para mim é um privilégio, né? Deus ter algo para minha vida, Deus ter um propósito com a minha vida. Quem sou eu para Deus ter, né, querer me proporcionar algo, além de tudo que ele já tem me proporcionado, além da morte de Cristo pela minha salvação. Então, assim, vocês devem buscar amar mais a Deus, tá? Amar mais a Deus. Na palavra de Deus, fala também, né? Eu estava falando aí sobre a questão do fim, que o fim está próximo e o inimigo, né? Ele quer fazer de tudo para calar a voz da igreja, né? Para tirar a nossa credibilidade. Irmãos, nós temos que ficar alertas. As pessoas do mundo estão entrando na igreja e trazendo junto com elas os costumes mundanos. E o que está acontecendo? Ao invés de nós influenciarmos eles, né, com as nossas vestimentas, com os nossos hábitos, né, de fé, com o nosso modo de falar, né? Com os nossos hábitos, com o nosso modo de falar, né? O que acontece? As pessoas entram dentro da igreja com roupas sensuais, curtas, quer mostrar a barriga, quer usar a calça apertadíssima, né? Aí usa uma blusa e uma calça, né? Tudo muito justo, tudo moldando totalmente o corpo, né? Chega dentro da igreja com palavreados e gírias, né? Desrespeitando, eu falo nós, né? Como servos. Às vezes entramos na onda, né? Daqueles que estão chegando agora, ao invés de nós influenciarmos eles, eles estão nos influenciando. E aí as pessoas não permanecem, porque não existe diferença. Não existe diferença, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Se Deus não fez diferença na vida deles, né? Porque a gente fala tanto de santificação dentro da igreja. O que é santificação? Né? Para e pensa. Bom, Jesus era santo. Como é que eram os hábitos de Jesus? Jesus falava palavrão ou gírias? Santificação, Jesus jejuava, Jesus orava, Jesus expulsava demônios, né? Então, assim, qual tem sido a diferença que nós temos feito dentro da igreja? Se nós não estamos fazendo diferença no lugar de respeito, né? Num lugar onde a gente vai lá para aprender, para se aproximar, para cultuar a Deus, a gente vai fazer diferença lá fora, meus irmãos? Nós não vamos. Não vamos. Então a gente tem que parar de ser influenciado, a gente tem que parar, pedir a Deus misericórdia, pedir ao Espírito Santo auxílio, para deixarmos de ser influenciados pelas coisas do mundo, né? E buscarmos, né, vivenciar de fato a santidade que é pregada, né? A santidade que é ensinada na igreja. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados.
As pessoas têm que entrar na igreja e ver a diferença, né? E Deus não está, o Espírito Santo não vai estar, né, habitando em um lugar onde reina a sensualidade, onde reina as mentiras, onde reina, né, gírias, palavrões. O Espírito Santo não vai habitar em templos sujos, em templos, né, que somos nós, né, tomados às vezes por atitudes que agradam a Satanás. Então, algo que o Espírito Santo falou no meu coração agora, nós que estamos dentro da igreja, né, vocês que serão batizados, né, vocês que receberão a Cristo como único e suficiente Salvador, vocês têm que influenciar e não serem influenciados. E se nós não pudermos influenciar dentro, né, dentro da casa de Deus, o lugar onde nós vamos cultuar, nós não influenciaremos fora. Nós não influenciaremos fora de maneira nenhuma, né? Então, a começar ali, nós vamos, em nome de Jesus, receber mais adolescentes futuramente, né? Que vão vir de situações complicadíssimas, né? Às vezes, então, porque os adolescentes, eles passam por muitos problemas, ainda mais nos dias de hoje, que o inimigo tem bombardeado a cabeça de vocês. Imagina a cabeça daqueles que estão lá fora. Mas e aí, quando eles chegarem? Eles vão encontrar a santidade em nós? Eles vão encontrar a paz do Espírito Santo em nós, a sabedoria, o amor, o acolhimento da igreja em nós, né? Como grupo de adolescentes? Eles vão querer servir ao Deus que nós servimos? Né? Diante de quem nós temos, né, nos apresentado? Diante da igreja e diante do mundo? Eles vão querer estar mais próximos da igreja, de Cristo, que somos eu e você? Ou eles vão preferir, né, estar próximo do mundo? A gente tem que refletir muito sobre isso, meus queridos, né? Nós temos que refletir. É algo que, né, é um recado de Deus para vocês. É uma palavra que vem do coração de Deus para vocês, eu tenho certeza disso. Nós temos que nos posicionar, estarmos mais próximos de Deus, né? Vocês vão batizar, glória a Deus por isso. Isso é um compromisso, é uma nova vida que vocês estão assumindo diante da igreja e diante dos céus, com Deus, né? E é motivo de muita alegria para nós, né? Porque de fato não se deve perder muito tempo, né? Pensando, né? Se deve ou não, ou às vezes, né? Se eu batizar eu vou perder certas regalias. Isso aí tudo, né? São setas do inimigo. E são coisas, como eu disse para vocês no último momento que nós estivemos juntos lá na escola bíblica. Aos poucos o Espírito Santo, né? Vai tirando, até mesmo sem você perceber, sem doer, né? Certas coisas não doem quando o Espírito Santo tira, não. A gente fica aliviado, a gente fica em paz, a gente fica alegre, a gente se sente renovado. Então, essa palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã. O vídeo que eu vou trazer para vocês aí é sobre a questão de tatuagens. Assim, fala sobre a questão das músicas. O cara vai falar sobre uma artista aí que tá em alta agora. Ela é top 1 no mundo. Porém, vocês vão ver o porquê ela é top 1 no mundo, já que o mundo jaz no maligno, né? E vocês vão ver, né? Pelo que eles vão falar, o estrago que Satanás está fazendo e ainda vai fazer. Porque eu acredito que tudo aquilo, né, que é falado, né, tudo aquilo que são músicas tocadas dentro de lares. O que Satanás tem feito através dessas músicas na vida e na casa das pessoas, não é brincadeira, meus irmãos. Satanás não joga para perder. Ele joga para destruir. E ele, né, ele investiu nessa vida aí, né, que tá no topo atualmente. Ele investiu nela, né, para usá-la mesmo como uma das armas dele. Infelizmente, né,
através de músicas, ele tem entrado em ouvidos, em lares e feito aquilo que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Mas esse cara que ele vai falar, você vai olhar para ele, você já vai ver algumas coisas, já vai ver alguns detalhes que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele é um jovem satanista. Para ele, o Satã não é um inimigo. Para ele, né, é um Deus. Ele é satanista. E você vai ver como ele se veste e como é o corpo dele. Aí me trouxe à mente assim, poxa, ele é um satanista. Olha o que ele faz com o corpo dele. Me veio sobre a questão das tatuagens, por exemplo. Ele é todo tatuado. Ah, mas na Bíblia não tem nada que fale. Aí vem um irmãozinho lá da igreja, um adolescente ou um jovem, querendo fazer uma tatuagem. Ah, na Bíblia não fala claramente sobre isso. Meus irmãos, olha para o mundo, olha para as coisas do mundo. Você tem que ser ao contrário. Por que você tem que fazer uma tatuagem, sendo que a mesma coisa faz um satanista? Qual que é a sua diferença para a vida de um satanista? Primeiramente, o seu templo do Espírito Santo. O templo dele, a vida dele, né, tá entregue. Né? O templo dele, infelizmente, é do inimigo, né? Porque ele adora ele, é ele que habita ali. Porém, você adora a Deus. Né? A palavra de Deus fala, Levíticos 19, 28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. É Ele quem vos fala. Tirem da cabeça de vocês a ideia de se fazer tatuagens, de ficar enchendo a cara de piercing. Por favor. Isso vai totalmente contra, né? A ética cristã, sabe? Porque nós temos sim que fazer a diferença que Deus pediu, a santificação. O que uma tatuagem vai agregar na sua vida? O que um piercing vai agregar na sua vida? Você quer ficar mais bonito com um piercing no nariz? Na sobrancelha? Você quer ficar mais bonito com uma tatuagem no corpo? Eu tenho uma tatuagem que eu fiz com 16 anos, na adolescência. Eu era uma criança, sabia de nada ainda, igual vocês. Porém, hoje eu vejo que ela não faz diferença nenhuma na minha vida. Ela tá aqui e eu nem lembro que ela existe. As pessoas que me lembram dela. Né? Vocês querem ser notados? Porque quando você vai fazer uma tatuagem, as pessoas notam. As pessoas falam. Né? Hoje em dia nem existe mais esse negócio de notar, não, porque é uma tatuagem mais, né, mais chamativa do que a outra. Antes ainda era, nossa, lá, tatuagem de fulano. Não, hoje em dia é comum ter tatuagem, né? Mas isso não vai agregar nada na vida de vocês, vai só marcar o corpo, vai só desobedecer a palavra do Senhor. O satanista, ele é todo tatuado, e você que é cristão? Você que é crente, e você que é discípulo de Cristo, e você que foi chamado por Deus, Criador dos céus e da terra. Você quer que o seu corpo, né? Qual mensagem que você quer que o seu corpo passe para as pessoas? De sensualidade? Nossa, olha, que menina gostosa. Olha que bundão, usando calças apertadíssimas. Olha, ela não tem barriga. Olha que peitinho. É essa a mensagem que você quer passar para o mundo? Você que foi chamada por Deus, Deus da salvação? Ou um menino, ó, nossa, a tatuagem dele e tal. Que top, tatuagem dele, né? Ai, que bonitinho, que gracinha, ele tem um brinquinho. Né? Meus queridos, não vos deixe enganar, né? De Deus não se zomba. A palavra de Deus é muito clara. Às vezes a gente que fica querendo adaptar ela à nossa vida, adaptar ela aos nossos desejos, né? E assim, aos poucos a gente está deixando mesmo o inimigo, o mundo entrar dentro da igreja.
Isso não é o que Deus quer para vocês, né? Eu tô aqui trazendo um alerta mesmo, porque a gente não conhece o dia de amanhã, a gente não conhece daqui 10 minutos o que vai acontecer com cada um de nós. Pode ser que Jesus volte nas nuvens, ou pode ser que Jesus volte assim, ó, no estalar de dedos, a nossa alma e o nosso corpo cai morto no chão. E aí? A salvação é algo assim, que traz a morte, é algo que traz paz ao seu coração? Ou ela traz dúvidas, ou ela traz medo? Existem dúvidas ainda se você é salvo ou não? Se existe, é o momento de você parar e refletir na sua vida. Parar e refletir na sua vida. Porque, como eu disse, num piscar de olhos tudo pode mudar. Muitas coisas podem acontecer. Até mesmo tragédias. E nós precisamos estar alicerçados na presença de Deus. A nossa vida precisa estar firme naquilo que Deus tem para nós, né? A gente precisa viver os propósitos de Deus para nossa vida, né? Para o nosso próprio bem, né? Mas principalmente para a honra e glória do nome do nosso Deus. Porque Ele é digno, Ele não poupou esforços para salvar a minha e a sua vida, né?